Salve, senhores, tudo bem? A gente vai matar aqui agora então os solos, né? Para a gente finalizar, portanto, essa partezinha dos solos. Quanto aos solos, vocês precisam guardar duas coisas, tá? Primeiro, a textura grossa ou arenosa de um solo e a textura fina ou argilosa de um solo, né? No pacote então do solo arenoso, ou seja, com grossa textura, com grande textura, grande granulometria, a gente vai ter maior velocidade de infiltração da água, né? Isso vai levar a alguns aspectos tais como eu consigo criar o processo lá de lixiviação em um solo arenoso de modo mais fácil. Então esse solo ele vai ter tendência a ser mais ácido e mais pobre, beleza? Já o solo argiloso, a argila vai ser mais fina, né? A granulometria dela vai ser menor. Isso faz com que a água tenha menor velocidade de infiltração. Como ela infiltra mais lentamente, quer dizer que ela não consegue levar uma grande quantidade de seus nutrientes embora, né? Então, logicamente que os solos que são argilosos, eles têm tendência a serem mais férteis, beleza? Então, entre um solo arenoso e um solo argiloso, o argiloso vai ser mais fértil, vai ter menor tendência a sofrer lixiviação, tá? Então, o solo argiloso, melhor, beleza? E aí, a gente tem também as cores dos solos, né? Nós temos três grandes grupos. Os solos vermelhos, né? Que podem ser também um pouquinho amarelados, que vão indicar, logicamente, a grande presença de óxido de ferro. Então, esse solo ele é vermelho porque o ferro que está nele sofre oxidação, vira ferrugem, né? E ele vai ter, então, essa tendência, essa cor aí avermelhada. E nós temos os solos escuros. Os solos escuros têm grande quantidade de matéria orgânica. Então, bastante matéria orgânica, solo escuro. E bastante fértil também, tá bom? Solos claros, eles indicam muito pouca matéria orgânica, né? Os solos claros, eles na maioria das vezes são arenosos e, portanto, eles serão menos férteis, beleza? Então, ó, vermelho e escuro, bom. Branco, claro, né? Não, ruim, beleza? Aqui é uma distribuiçãozinha dos solos, né? Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. Guardem só uma informação. No Brasil, a gente tem a maioria dos solos de modo classificados como latossolos. Os latossolos eles serão mais profundos e típicos de regiões tropicais. Por quê? Porque eles recebem bastante umidade e são de regiões quentes. Então, o processo de decomposição da rocha matriz ele ocorre ativamente, constantemente. Tá? Solos mais rasos, então, são típicos de regiões ou com pouca umidade ou com baixa temperatura. Quando você tem baixa temperatura e pouca umidade, o solo vai ser muito raso. Beleza? E aqui nós temos os tipos de solos, tá? Esses aqui eu vou só jogar aqui as descrições para vocês e no próximo slide vem os que vocês precisam guardar, tá bom? Latossolos, como eu disse para vocês, são profundos, homogêneos porque eles são todos ali, né, parecidos, todos os horizontes são parecidos porque é uma profunda decomposição da rocha matriz, né? São típicos de regiões tropicais. Por isso, eles têm tendência a serem mais ácidos. Por quê? Porque no clima tropical a gente tem a lixiviação, beleza? Aproximadamente 32% do Brasil, beleza? Podizólicos ou argilosos, né? São solos mais presentes nos climas mesotérmicos, ou seja, nos temperados, né? Como eu já disse isso para vocês, as regiões que são mais frias vão ter solos mais rasos, beleza? Brunizens ou chernossolos, esses aí, bruno quer dizer escuro, cinza, tá? Eles serão mais rasos, muito férteis, serão escuros, por quê? Porque tem bastante matéria orgânica. E eles são típicos de regiões temperadas, tá? Hidromórficos ou aluvionais são formados em regiões alagadiças, né? Ou seja, sim, os rios, né? Aquele solo então formado
pelo processo de alagamento dos rios, beleza? Eles serão bastante escuros sempre, porque eles têm muita matéria orgânica. Lembre-se então, quando o rio transborda, ele leva os sedimentos, né, que na maioria dos casos é de matéria orgânica, né, restos de plantas, até de animais, né, que acabam então fertilizando o solo, né? Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, rasos, tá? Não precisa de guardar muita coisa dos cambissolos. Alomórficos. Alo quer dizer sal, né? Então, alomórficos são de regiões áridas, né? Em todas as depressões absolutas, a gente vai ter solos alomórficos, né? São muito pouco férteis. Por quê? Porque o sal acaba reduzindo a sua fertilidade. Litossolos. Os litossolos, eles são rasos, só que eles podem ser encontrados em regiões tropicais. Qual que é a grande questão dos litossolos? Eles estão presentes nas regiões inclinadas. Então pensa, ó, para um solo de região tropical ser raso, ele tem que estar em uma região inclinada, né? Imagina assim, o solo das serras, eles são litossolos. Por quê? Porque eles estão em regiões inclinadas. Quando eles vão começar a ficar profundos, ocorre deslizamento, né? Chove bastante durante o verão, a rocha matriz vai ficar então como se fosse um tobogã, né? Eles descem, eles escorregam, beleza? Por isso eles são rasos. E aí a gente entra nos tipos de solos que eu falei para vocês, que esses aí vocês podem guardar, esses aí vocês podem decorar, né? Primeiro deles, o Chernozion. O Chernozion é típico das regiões de pradaria da Ucrânia, né? Então, nas pradarias e estepes da Ucrânia, o solo é o Chernozion. Como a gente viu lá, o Chernossolo Brunus, né? Eles são escuros porque tem muita matéria orgânica, beleza? Então guarda, Chernozion, solo escuro das pradarias na Ucrânia, com muito material orgânico, tá? Humus é exatamente isso. Loess. O loess é o tipo de solo que vai ser criado, né, nas margens do rio Huanghe, na China, tá? Região nordeste da China. O que vai acontecer? A gente tem a deposição do arenito do deserto que fica lá no interior da China, né? O deserto de Gobi. Então os ventos vão levar esses sedimentos de areia, vão ser depositados aí no rio, né? E o rio vai levá-los, né? Tanto é que o rio Huanghe é chamado de rio amarelo. Por quê? Porque leva os sedimentos aí do deserto. Solo de terra roxa. Esse aí é nosso. A maioria das perguntas sobre solos, você tem algum comentário sobre esse solo de terra roxa, né? Ele é argiloso, porque ele é feito da decomposição do basalto, tem bastante ferro, é muito fértil e é lógico, o próprio nome dele já menciona isso. Ele é bastante vermelho, um vermelho bem escuro, por isso, terra roxa. Tá presente então no norte do Paraná, solo jovem, um dos solos mais férteis do mundo, beleza? O solo de Massapê. O solo de Massapê é da decomposição do gneiss e do calcário, né? Um solo argiloso, também bastante escuro, muito fértil, e ele fica na zona da mata no Nordeste. Então você pode associar o solo de Massapê até o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, né? Os caras plantam cana lá até hoje. Por quê? Porque esse solo é extremamente fértil. É lógico que eles precisam cuidar, né? Mas o solo de Massapê, então, bastante fértil lá na zona da mata, o litoral nordestino. Beleza? Solo de salmourão. Esse é o grosso modo, tá? Boa parte do Brasil tem só esse solo aí que é chamado de salmourão, né? Como que é as características do salmourão? Olha só, decomposição de gneiss e granito. Fala, mas ó, o granito é uma rocha magmática, né? O gneiss dá origem ao massapê, lá na zona da mata. Qual que é o problema desse aí do salmourão? Bom, na verdade, o salmourão, ele teria tudo para ser fértil, mas acontece que ele é muito antigo, né? Então, o solo do Brasil é muito antigo.
Portanto, o solo de salmourão ele vai estar presente nas regiões aí centro-oeste, né? Deixa só meu vizinho estacionar o carro. Então ele vai estar presente nas regiões centro-oeste, sudoeste e sul do Brasil. É o meião do Brasil, né? A maioria do nosso solo é de salmourão. Principalmente o salmourão vai estar na região de solos tropicais. Então, pense aqui comigo, ó, um solo da região tropical, o antigo, ele sofreu lixiviação, ele perdeu então a sua fertilidade, né? Porque ele é antigo. Se ele fosse jovem, ele seria fértil, né? Digamos assim, a matéria, a matéria base dele, né? A matriz dele é muito boa, mas ele sofreu um processo de decomposição já há bastante tempo, né? Então, logicamente que ele perde a sua fertilidade.